Nessa live, a gente vai falar sobre a nossa necessidade de estar no controle o tempo inteiro. Então, seja bem-vinda, se você chegou até aqui. Essa é uma das lives da semana de aquecimento. Para a semana da virada de chave do emagrecimento. Até rima, né, gente? Então, essa é uma semana onde eu trago algumas reflexões, né? Alguns conteúdos constassem, só para a gente, né, começar a se perguntar se realmente o problema do nosso emagrecimento está na comida, não é mesmo? Isso vocês vão ver que na maioria das vezes, não, ele não está. Então, vamos começar o dia já colocando a nossa cabeça para explodir, né? Hoje você vai entender que você come para se sentir no controle e come porque perde o controle. E isso tem muita relação. Já que a gente está fazendo uma abordagem aqui, falando o tempo inteiro das feridas emocionais, você vai entender que esse excesso de controle é uma necessidade de quem tem a ferida da injustiça. E quem tem a ferida da injustiça tem uma tendência a querer controlar todas as situações. E quando isso não acontece, essa pessoa ela vai para o caminho da raiva. Se você já se percebeu mastigando a sua raiva, vamos ser bem sincera, vai, vamos, a gente aqui já tem uma certa intimidade, né? Então, você já se percebeu mastigando a raiva? Às vezes a gente começa a morder aquelas coisas que a gente gostaria de dizer, ou mesmo a gente fica mordendo como um ato de vingança mesmo. É o que acontece. Quando a gente não tem controle, ou quando a gente não sabe olhar de pertinho para as nossas emoções. Então você fica com raiva de uma situação. E por ficar com raiva, você vai mastigar. E da onde vem isso, né, gente? Se todas as nossas feridas emocionais, elas vêm da nossa infância, eu queria que vocês entendessem como isso tem a ver com a questão da sobrevivência, com a questão da luta ou fuga. Por quê? Porque vocês concordam que morder é um dos atos mais instintivos que nós temos? Então, se você parar para prestar atenção, uma criança pequena, como é que ela demonstra descontentamento? Ela morde. Quem é mãe aí vai entender do que eu estou falando, não é mesmo? Porque tem aquela fase na escolinha que as crianças se mordem, né? Ela morde o amiguinho, ela morde a professora, ela quer de alguma forma demonstrar aquele descontentamento, ela está sentindo raiva, mas ela ainda não sabe explicar o que ela está sentindo. Então ela usa aquilo como, claro, quase que como um instinto. É a mesma coisa com a gente. E quando isso vai acontecer, né? Quando a gente tá. Alguém me perguntou esses dias assim: ah, mas então quer dizer que eu sinto vontade de comer quando eu estou na criança e eu sou muito mais terapeuta do que. Aliás, eu sou muito mais mentora do que terapeuta, gente. Então. Não é muito comum para mim que, ai, eu tô fazendo isso por causa da minha criança, porque eu tô na criança. Eu não gosto muito dessa relação. Eu prefiro dizer que a gente age dessa forma, no instinto, quando a gente está no automático, quando a gente está com a nossa consciência desligada, quando a gente não está prestando atenção naquilo que está fazendo, quando a gente está agindo por impulso. Faz sentido aí para vocês? Porque é exatamente isso que acontece. Agora que eu olhei que eu não coloquei aqui, né? O tema da live. Então eu vou colocar aqui controle. Vocês já vão entender do que eu tô falando, né? Quando eu falar controle, vou fixar aqui o comentário. Então, esse é o nosso primeiro impulso. Então, se você, e eu tenho certeza que isso acontece aí, porque também acontece aqui, gente, eu não sou, né? Não sou nenhuma santa, não. Mas muitas vezes a gente se pega sentindo muita raiva de uma pessoa, de uma situação. Às vezes, raiva da gente mesmo, da gente não ter reagido àquela situação. E é exatamente isso, por você não ter tido controle daquilo que você gostaria de ter feito, ou você não ter controle sobre o outro, e esse é um outro ponto que a gente vai abordar aqui nessa live hoje. A gente vai para aquilo que a gente controla, o quê? A comida. Eu pego aquilo que eu quero e como do jeito que eu quiser. E isso traz de volta essa sensação de tipo, tá, quem manda naquilo que eu quero comer sou eu. E quantas vezes a gente não vê esse comportamento
naquelas pessoas que estão a fim de emagrecer e de repente elas passam por um momento de descontrole, de total descontrole. E aí elas falam: Ah, quer saber? Eu vou comer mesmo, porque pelo menos isso aqui eu escolho, pelo menos eu vou ser feliz. Então, ela traz de volta essa necessidade de dizer: Ah, eu vou comer mesmo, porque pelo menos eu controlo isso aqui, entendeu? Eu escolho. Quando eu como, eu faço aquilo que eu quiser. Geralmente, por quê? Porque ela já se viu não podendo controlar muitas coisas na vida dela, que é o que acontece quando a gente é criança, né, gente? Hum. Quando a gente é criança, a gente não controla nada, tudo é a mãe que manda, não é? Você não tem poder de escolha. A ferida da injustiça vem daí, que você quer fazer as coisas e não pode. E aí a sensação é de que a vida não é justa. Ah, e aí quando a gente revive a vida não é justa? A gente revive essas situações da vida não é justa quando todo mundo consegue, menos eu. Parece que para todo mundo emagrecer é bem tranquilo, só eu que não consigo. Para todo mundo dá certo. Mas para mim não. E aí esse tipo de pensamento acaba te levando para outros pensamentos que são derivados, como por exemplo, o que eu queria mesmo era comer e sem engoidar. Entende? Eu queria ser magra, mas não queria ir para academia. Aí você começa a entrar num mundo de ilusão. Eu queria que a vida fosse assim, então, mas não vai ser, né? Não vai ser. Então, melhor a gente olhar para aquilo que a gente controla. Essa é a sensação da pessoa que busca essa coisa do controle o tempo inteiro. E aí, o que é que pode acontecer? E agora eu vou falar dos dois, né, lugares. Ou nós somos uma pessoa muito controladora e a gente coloca o nosso foco todo em controlar aquilo que a gente vai comer e controlar aquilo que a gente está sentindo. Então, você não quer sentir fome, então você fica brigando com a sensação da fome. Aí sua barriga tá roncando, mas você não queria estar sentindo fome. E aquilo te gera uma revolta. Mas não é por aí que a gente aprende a lidar com a fome, não é mesmo? Fome é um bom sinal. A gente tende a achar que ter fome é um problema, que se a gente comer isso vai ser terrível. E na verdade, não. Na verdade, fome, quando fisiológica, é uma necessidade do nosso corpo e a gente precisa saber respeitar. Então, eu quero controlar a minha fome. Gente, eu tenho uma pira. Me conta aí depois aqui nos comentários. Aliás, não é? Se você está assistindo essa live no Instagram, já dá um oizinho para mim aqui no chat do Instagram. Mas se você está aqui no YouTube, não esquece de curtir o vídeo aqui no YouTube e ainda sabe aquela coisa e seguir o canal porque a gente vai ter aula a semana inteira. E aí, se você segue o canal, você é avisado toda vez que a gente coloca essa live no ar. Então, se você está no YouTube, não é? Coloca aqui nos comentários e já começa a seguir. Não sai daí que aí eu acho que hoje a gente vai refletir de um jeito bem legal. Então, o controle ele vem do lugar do julgamento, do eu quero escolher o que eu tô sentindo, o que o outro vai sentir, como o outro vai se comportar. Entende? Eu tenho a necessidade de perceber tudo o que está acontecendo. E também tenho a necessidade de controlar, tipo assim, eu tô de dieta, mas eu quero controlar o que o meu marido vai comer. Ele que não tá nem aí, não tá de dieta, não quer emagrecer, não tá interessado nisso. E aí eu fico com raiva dele porque ele tá comendo, sei lá, um pão, uma pizza e eu quero que ele coma salada junto comigo. Mas, gente, mas esse marido nem quer emagrecer, você que quer mesmo. E aí, por não ter controle do outro, você perde o seu. Percebe isso? Que não é de tanto tentar controlar o outro, você perde o seu. Então, você tá de dieta, você tá buscando emagrecer, aí você não acha justo que você tenha que ir para um aniversário ponderando aquilo que você vai comer, sem exagerar, e ninguém precisa fazer isso, só você. Gente, olha ao seu redor. Ninguém está preocupado em emagrecer. Só você. Então, só você tem que lidar com isso. Justo é que as pessoas façam o que elas quiserem da vida dela. Entende? Então, esse é o negócio. Eu quero que o meu marido pare de comprar doce para mim. Eu quero que as pessoas não me deem, eu quero que as pessoas adivinhem aquilo que eu quero. Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. A gente não pode fazer nada em relação ao outro. A gente só pode fazer algo em relação a gente mesmo. E aí, a pessoa que é muito controladora,
Oi, Ira, bom dia. Ela tem a sensação de só fazer aquilo que ela quer, do jeito que ela quer. E aí existe uma grande dificuldade de aceitar regras e de dizer não. Então, estar no controle o tempo inteiro é não saber flexibilizar. Então, vamos falar um pouco sobre isso para a gente já entrar numa solução. Estar no controle o tempo inteiro é perder a capacidade de flexibilizar. Então, eu tenho aqui como o meu dia vai ser na minha cabeça. E eu tenho tudo programado, e se por acaso acontece alguma coisa fora do meu controle, se eu atraso, se o carro quebra, se eu ia almoçar em um lugar e aí não tinha aquilo que eu gosto de comer, se eu atraso no trabalho, se chega um cliente, eu não sei. De repente acontece alguma coisa que não estava previsto e eu não sei flexibilizar. Aquilo vai me tirar do meu estado emocional bom. Aquilo vai tirar a sua paz, vai me tirar do controle. E aí, o que é que eu tendo a fazer? Eu tendo a reagir a isso. E como é que a gente vai reagir? Com o negócio da mordida. Lembra? Então, eu vou procurar alguma coisa para mastigar, para mordiscar. Eu vou sentar, eu vou comer um saco de pipoca. Eu vou mastigar a minha raiva de não ter sido capaz de controlar o mundo todo e tudo que está acontecendo ao meu redor. Só que daí, é assim, é aquela coisa que eu sempre falo para as minhas clientes. Raiva é uma coisa que a gente precisa colocar para fora, não para dentro. Então, essa necessidade do controle, esse sentimento da raiva que a gente tem, que leva a gente aos excessos alimentares, porque aí você já não está nem pensando. Repara que a gente começa a comer no automático. A gente vai abrindo pacotinhos, né? E geralmente as coisas bem crocantes, assim. Já reparou? Que quando a gente está com raiva, a gente precisa mastigar a coisa que faz barulho, que é para ter a sensação de que a gente está quebrando o outro no dente. A gente se desestabiliza. Essa é a palavra. Tira totalmente a gente do equilíbrio emocional. E aí eu vou querer mastigar aquela raiva no instinto. Aí a gente abre e come pacotinhos, né? Pacotinhos de coisas bem crocantes e destrói no dente. Só que presta bem atenção nisso que eu vou falar. Se você está mastigando e engolindo a sua raiva, você está colocando aquilo que te faz mal para dentro. Raiva é uma coisa que a gente deveria canalizar para fora e não para dentro. Raiva é uma coisa que a gente precisa expulsar, tirar da gente e não engolir toda vez porque eu não consigo, não sou capaz de lidar com ela. Raiva vocês sabem que a raiva, ela não é uma emoção ruim, embora ela pareça. A raiva é o nosso sentimento de impulso. Muitas vezes a gente só reage quando sente raiva. Por isso que o povo da internet gosta de falar que treina na força do ódio, não é? Ah, eu vou treinar na força do ódio. Não façam isso, tá? Treinem na força do amor próprio. Não vai lá. Mas a raiva é sim um sentimento que impulsiona a gente e a gente precisa colocar ela para fora. Então, quais são formas de eu externalizar a raiva, de eu ter essa sensação, sabe, gostosinha? De estar comendo alguma coisa sem precisar comer alguma coisa. De que forma que eu vou descontar aquela raiva? A gente pode fazer isso de outras formas. Tem uma, né? Não dá para fazer sempre, tá, gente? Tinha um vídeo na internet há muito tempo atrás. Se eu achar ele, eu vou tentar trazer aqui para as redes sociais e vou dar uma comentada nele. Mas tem um vídeo que é muito legal de uma moça que ela estava ali arrumando a casa, ela estava arrumando a cama. Aí ela pega um travesseiro, ela coloca em cima da cama e ela começa a bater naquele travesseiro, mas bater mesmo, sabe? Coloca o travesseiro em cima da cama de casal, né? A cama é fofinha, não é? Ela vai fazer isso no chão, vai se machucar. Coloca ali e ela bate naquele travesseiro. Mas ela bate, mas ela bate, mas ela bate, mas ela bate. E ela vai falando pra ela mesma, sabe? E eu tô com raiva disso, e ela externaliza. Porque a hora que a gente tá falando, eu tô com raiva. Do que você tá com raiva? Ah, eu tô com raiva porque meu dia hoje deu todo errado. O que que deu todo errado? E começa a dizer, eu tô com raiva que isso aqui aconteceu, que isso aqui aconteceu, que isso aqui aconteceu. Daqui a pouco, ai, vai dando uma coisa boa assim, sabe? Aquela raiva vai indo embora. E aí você vai ver que você tava brava por um monte de coisa que
Cara, já passou, nem faz tanto sentido assim. Mas enquanto aquele sentimento tá dentro de você, ele não sai daí. Agora, eu dei o exemplo de socar o travesseiro, né? Vocês sabem que na bioenergética é uma vertente da terapia, certo? Que trabalha a liberação das emoções por movimentos corporais. A bioenergética faz isso, né? Então, ela acredita e trabalha em cima de que toda emoção está instalada no nosso corpo e a gente precisa tirar aquela emoção, a gente precisa liberar aquela emoção para aprender a lidar com ela. Então, esse é um exercício da bioenergética. Colocar um travesseiro em cima da sua cama não é bater com força. Colocar essa agressividade para fora, porque às vezes o fato de não colocar para fora tá te fazendo de você uma pessoa muito controladora, muito tensa, muito contida e muito reativa o tempo inteiro. Agora vamos olhar, bater na travesseira é uma das opções, né? Paulinha, não consigo, não tô em casa, né? O que que eu vou fazer? Vou bater no meu chefe? Não dá, né? E aí, o que que eu vou fazer? Não consigo fazer essa história do travesseiro. Vou ter que esperar até final da tarde para chegar em casa e fazer isso. Não vai dar. Plástico bolha. Vocês já pararam para prestar atenção como plástico bolha é uma coisa que relaxa a gente? Que a gente vai amassando assim, ó, e vai fazendo aqueles estalos. Ai, vai dando uma sensação de alívio. Quebrar coisinhas ou rasgar papel. Sabe? Quando você tá com muita raiva, escreve e rasga o papel, mas rasga muito, sabe? Coloca movimento naquele papel, amassa, rasga ele. Isso vai colocar a raiva para fora. Treinar é um bom jeito de colocar a raiva para fora, não é? Então, quando eu não tô dando conta, quando eu tô muito irritada, às vezes a gente não sabe nem explicar por que a gente tá tão irritada, tão fora de controle. Vai pro treino, vai fazer uma caminhada, vai correr. Vai fazer umas flexões de braços, uns abdominais. Isso traz a gente de volta, sabe? É como se aquilo buscasse a nossa sanidade de volta. Na pior das possibilidades, Paulinha, não tenho nada agora. Não dá pra fazer nada disso que você me falou. Masca chiclete. A gente vai pro impulso, né? Talvez você não consiga controlar. E aí coloca um chiclete na boca e mastiga. Só que você nunca vai fazer isso no automático. Você sempre vai fazer isso buscando da onde veio aquela emoção. Você sempre vai fazer aquilo se perguntando da onde está vindo aquele descontentamento, entendeu? Por que que está acontecendo daquela forma? Então você vai mascar o chiclete, mas você vai tentar entender o que é que você está mastigando. Olha lá, ó, giz de cera vermelha no jornal, riscar, né? Rabiscar, é uma delícia. Então, colocar a raiva para fora, nunca para dentro. Agora, o que acontece quando a gente faz o contrário? O que acontece quando a gente mastiga e engole a raiva? Vocês entendem que a gente não libera? Não libera. Eu tô segurando aquela raiva dentro de mim, literalmente dentro de mim, né? Estômago. Por isso que quem tem muita raiva sofre de gastrite, tem problemas no fígado, no intestino, porque a gente está literalmente explodindo por dentro. Olha como isso é sério. Olha como isso é somático. Então você vai engolindo aquela sensação de raiva e aquilo vai te destruindo por dentro, vai te apodrecendo por dentro. Por isso a gente põe para fora, nem que seja escrevendo e mascando um chiclete, com aquilo que você tem na mão. Por isso que a gente externaliza, por isso a gente não engole. E parte do processo de mudança está nessa consciência. Se a partir de hoje, você que está aqui nessa live, entende que toda vez que você está mastigando e engolindo a raiva, você está tomando um copo de veneno, você vai começar a pensar melhor antes de comer quando você está com raiva. A medicina Ayurveda fala isso, né? Que tudo aquilo que a gente come, na grande emoção, a gente está comendo aquela emoção junto com o alimento. Então, aquele brigadeiro já não é mais um brigadeiro. Você está tomando veneno, você está comendo raiva. E aí, o que acontece? Se eu estou colocando essa raiva para dentro, essa raiva vai virar uma raiva de mim. Por isso que a gente pede o equilíbrio emocional pela questão do controle, e se pede, quanto mais eu quero controlar, mais eu me pego. Quanto mais eu me cobro, mais eu me pego. Por quê? Porque a necessidade do controle, ela vai levar a gente para um lugar de não querer obedecer ordens.
Leva isso em consideração. Isso é muito, muito característica de quem tem a ferida da injustiça. Eu nem ia falar isso aí aqui agora, mas eu vou colocar aqui só para você entender como um comportamento tem tudo a ver com o outro. A gente sente raiva, a gente come para dizer, ai, pelo menos isso aqui eu controlo, né? Pelo menos a minha comida eu escolho. Não escolho nada nessa vida. Todo mundo, né? Não manda em nada aqui, mas pelo menos mando em mim. E aí vou mandar em mim, então vou escolher me destruir. Tô pegando isso aqui, vou comer aquilo que eu quero, né? Já que eu não posso fazer nada que eu quero, eu vou comer aquilo que eu quero. E essa raiva, quando vem para dentro, ela tira você de si. Porque aí, se você está comendo aquela raiva, você está indo lá para aquele lugar do automático, daquele estado de emergência. E aí você vai comer, vai ficar com raiva de você. Aquela raiva que era do outro vai virar raiva de você. Autodestruição. E aí, se eu tô com raiva de mim mesma, terapeuticamente, certo? Eu entro num lugar de não merecimento. Então, se eu perdi o controle, comi aquela barra de chocolate inteira, tive uma crise de compulsão pela raiva, eu não mereço, né? Não mereço emagrecer. Isso aqui não é pra mim. Esse dia é ruim, a vida não é justa, não é? Amanhã eu vou ter que voltar naquele trabalho que eu odeio, esse corpo que eu odeio, porque eu não gosto de nada. E aí você entra nesse lugar. Esse lugar é terrível. Porque é isso que faz a gente desistir. É isso que faz a gente, sabe aquela coisa do joguei pra cima. Não quero mais nada. Não mereço mais nada. Entende? É o tal do que todo mundo fala, né? Na internet que eu não concordo muito, mas que é o perder para batata frita. Não, você não perdeu para batata frita. Não tem, muito pelo contrário. Não tem nada a ver com a batata frita, nem com brigadeiro, nem com nada. Você perdeu para o seu estado emocional. A raiva que tomou conta de você, tanto, né, gente? Não é à toa que a gente chama raiva de cólera, né? Porque aquilo toma conta da gente de uma forma que a gente se perde. E nesse de se perder, você perde completamente as estribeiras. E aí você se destrói. E além de se destruir, você não se acha digna de ficar bonita, de comer melhor. Então, vocês já pararam para pensar que vocês descontam a necessidade de controlar o outro, a raiva do outro, vocês descontam em vocês. O outro tá lá vivendo a vida dele feliz e contente, não é? Você tá aí se afundando numa barra de chocolate, num pacote de salgadinho, ficando mal, se sentindo culpada, fora de controle, mal-humorada, não merecedora, e a pessoa tá lá literalmente cagando para vocês. Entende? Quando a gente tem essa percepção, a gente volta para o nosso, a gente sai daquela reação, daquele estado instintivo, da emergência da criança que morde para se defender. E aí você volta para esse lugar de eu não preciso me defender. Eu não vou ficar segurando essa raiva aqui sozinha, não. Vou colocar ela para fora, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me distrair, eu não vou para comida, porque não é justo que eu faça isso comigo. Eu vou retomar o meu lugar, eu vou voltar para o meu controle. Eu vou olhar e dizer: não vale a pena, não vale a pena me destruir porque eu fiquei com raiva de alguma coisa. E aí a gente tem N técnicas, né? Terapêuticas de autocontrole, de mindfulness, né? Então, meditações, respirações, para a gente voltar para o nosso estado inicial. Eu, particularmente, gosto das situações mais práticas, né? O chiclete, a escrita, o rasgar e amassar papel, a gente fazer alguma coisa para fora, né? Como que é? A bioenergética tem uma técnica que você pega alguma coisa, tipo, vou pegar essa garrafa aqui, tá, gente? Ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Se você pega um negócio assim, você pega uma almofada, você pega uma garrafa e chacoalha assim, ó. Como se você estivesse descontando, sabe? Fazendo muita força, colocando aquela força, aquela coisa da explosão para fora. Ó, fica até vermelha. Mas é isso. A gente externaliza, a gente se distrai. E aí você não leva isso para comida. Então não é sobre comida, é o que te leva para lá. E mais importante, né, do que ser o que te leva para comida, é ser aquilo qual é a intenção que você coloca para dentro. Se você está colocando raiva, essa raiva tomou conta de você. Ela já virou autodestruição. E a autodestruição é uma das causas emocionais da compulsão.
E numa outra aula aqui, a gente fala um pouquinho sobre essa questão, né, das três causas principais da compulsão. Então, pensem sobre isso, que vocês tenham um dia hoje entendendo que nem tudo a gente controla, não é mesmo? Que a gente saiba sempre focar naquilo que a gente pode controlar. E uma das coisas que a gente pode controlar é sim o não se destruir, o não descontar em si aquilo que é do outro, o que é meu, o que é do outro. Então, ter essa visão. E essa live de hoje, né, despretensiosa aqui de manhã, ela faça você reagir diferente às coisas que acontecem hoje no seu dia. E você já pode aplicar hoje mesmo no seu dia essa coisa do liberar a raiva emocional sem colocar ela na sua alimentação. Se você consegue olhar para isso dessa forma, se você não vai lá descontar raiva, né, na alimentação, você não precisa se preocupar com dieta o tempo inteiro. Você nem precisa, né? Você sabe que eu tô aqui para dizer exatamente isso. Todo o meu trabalho é fundamentado disso. Se você controla o seu emocional, você não precisa de um cardápio. Você só vai comer quando você tiver fome. Ninguém engorda quando tá com fome. Pensem sobre isso. Um excelente dia para todas nós. Deixa eu antecipar aqui essa semana a gente ainda tem, né? São 10 lives no total. Então, fiquem por aqui, os assuntos são muito legais. A gente vai falar. Hoje a gente falou sobre controle, a gente vai ter aulas sobre ansiedade, disciplina, sabotagem, rotina, que eu acho que é bem legal, não é? Fracasso. Não é? Adorei. Não é? Você não controla nada e o seu cabelo tá aí para te mostrar isso, né? Que o cabelo da gente, quem é mulher sabe disso, né, gente? Que cabelo, ó, tem vida própria, não é? Tem dia que ele acorda que só por Deus. E é isso mesmo. E talvez a gente saiba dizer, eu não vou controlar, não é? Mas eu posso fazer algo para melhorar. Então, gosto muito dessa frase. Eu não vou controlar. Tem coisas que eu não vou controlar, mas posso fazer algo para melhorar. E que isso aí, né, siga ajudando o dia de hoje de vocês. Um excelente dia a todas, não é? Amanhã nós temos feriado, mas temos live amanhã de feriado, tá bom? Certo? Excelente dia a todas, muito obrigada. Não esqueçam de se inscrever no link que está aqui na bio, para você participar. Para cada aula dessa aqui que eu gravo para vocês, eu coloco um áudio. Sabe um áudio para fazer a reflexão do dia? Então, se inscreve lá pelo link da bio, né? O de hoje você já perdeu, mas o de amanhã você acorda, abre o WhatsApp. É um grupo do WhatsApp que fica silenciado e que tem sempre um áudio meu para te fazer refletir sobre o assunto do dia seguinte. Então, se você não está lá ainda, faz sua inscrição. O link está aqui na bio, no YouTube está aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí você todo dia tem ali, né, uma puxadinha, que é isso que importa. Bom dia para vocês, gente. Um excelente, não é? Um excelente dia de trabalho para todos nós.